E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês mais uma vez. Eu quero agradecer a companhia de vocês e vocês que estão por aqui chegando agora, lembra de se inscrever se você ainda não se inscreveu. Eu não sei se você sabe, mas muita gente acompanha aqui o Espiritualmente Podcast e não se inscreve, então se inscreva e do ladinho vai aparecer um sininho, esse sininho quando você clica nele, você está recebendo então a possibilidade de ter uma notificação aí em primeira mão, ser convidado, chamado a participar, quando nós temos a estreia de um novo episódio do Espiritualmente Podcast ou também do Espiritualmente Debates, e você vai recebendo aí em primeira mão todas as informações acerca aí da estreia, tá bom? Lembra também de deixar o seu like, se você ainda não deixou o seu like aqui, lembra de compartilhar para mais e mais pessoas. Do ladinho aí, ó, vai aparecer um chat, se você tá no computador ou se você tá no televisor, tem um chat aí do ladinho. Se você tá no celular, o chat fica embaixo, você pode abrir o chat e você pode participar. É muito bom e muito importante ter a sua participação aqui com a gente. Queremos ouvir a sua voz, queremos saber a sua opinião, queremos receber a sua crítica, queremos receber também a sua sugestão, então participe conosco. Você vai ver um cifrãozinho aí no chat abaixo. Esse cifrão é um apoio que você dá ao nosso trabalho aqui do Espiritualmente Podcast. Você pode fazer uma oferta, uma doação, uma contribuição. Quanto Deus tocar no teu coração e o que você puder ajudar, será muito bem-vindo, tá certo? Então, eu quero muito poder que você tenha aqui uma experiência incrível e para que isso aconteça é necessário que a gente tenha todo o melhor equipamento, estrutura e a gente quer sempre oferecer o melhor, tá bom? Antes de nós darmos início ao nosso podcast de hoje, eu quero lembrar a todos vocês que ainda há oportunidade para que você possa avaliar aí a chance de você estar conosco lá em Israel e também Egito, juntamente com o professor, teólogo, hebraísta, linguista, tradutor da NVI, professor Luiz Saião. E mais do que você fazer uma viagem para Israel, Egito, é como ele diz, aquilo lá é uma experiência na Bíblia em 3D, né? E é verdade, porque você tem a oportunidade não somente de estar nesses lugares onde você praticamente só consegue ver na Bíblia, né, ou nas pregações, você pode estar lá pisando nesse lugar e o melhor de tudo, como guia, tendo aí o professor Luiz Saião, direcionando a gente em todas as viagens, explicando, trazendo todas as histórias incríveis, como só ele sabe trazer ali de uma forma muito particular, como é o professor Luiz Saião. Então, aponta o seu celular para esse QR Code que está na tela, se você está vendo aí pelo computador ou pela televisão, e se não, se você está acompanhando pelo celular, clica no link da descrição. Inclusive, aqui no link da descrição, você vai ter todos os links mais importantes para você saber a respeito de tudo o que você precisa para que você possa, inclusive, fazer o curso do professor Luiz Saião, que é o curso Quem Mexeu no Meu Livro, onde você tem ali um apanhado das escrituras a partir do seu contexto original explicado pelo próprio professor Luiz Saião. Também aqui está o link da viagem, também aqui embaixo tem todos os outros links importantes, até mesmo da nossa comunidade, para você poder acessar, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, missionária Ruth Benigno, casada, mãe de 3, teóloga, pós-graduada em Teologia Bíblica do Novo Testamento e da Igreja Assembleia de Deus em Camboriú, Santa Catarina. Ela chegou aqui em São Paulo, deixou o frio lá de Santa Catarina e veio para cá, não é? Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, pastor Douglas, é um prazer para nós estarmos aqui hoje. Eu estou com meu esposo e eu quero dizer a você que é uma honra para nós estarmos aqui. Muito bom, seja muito bem-vinda. E Obrigada. o esposo também, a amiga também, sejam todos muito bem-vindos. Bom, pessoal, agora que você já sabe aí, nossa convidada de hoje, eu quero que você compartilhe para mais e mais pessoas esse podcast para que possa chegar em mais pessoas, tá? Então você que é convidado aqui do Espiritualmente Podcast, que já acompanha, nosso seguidor,
telespectador, você que vem aí a partir das redes sociais da Missionária Ruth, sejam todos muito bem-vindos aqui. É um prazer imenso ter vocês com a gente. Lembra de se inscrever aqui no nosso canal. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar acerca de um tema muito importante, que é a mulher e a teologia. Então, esse podcast, ele está voltado justamente para o público mais feminino. Porém, nós temos muito a aprender com as mulheres, nós homens. Então, eu sugiro que você que é homem e acompanha aí também, gosta do assunto de teologia, fica por aqui, porque a missionária Ruth vai trazer um pouco da trajetória dela de vida e também muito do conteúdo que hoje ela tem desenvolvido. Eu vou apresentar para vocês o livro dela depois. Então, a gente vai ter um assunto bem importante aqui no Espiritualmente Podcast de hoje, mas a gente quer conhecer a missionária Ruth. Fala um pouquinho mais, você é de Balneário Camboriú mesmo? Você nasceu lá? Conta um pouquinho da sua trajetória, seu testemunho de vida. Você sempre, quando assim, você era criança, você pensava, você é uma teóloga? Ou como é que foi esse negócio aí de se tornar uma missionária e ensinar teologia para as mulheres? Então, pastor Douglas, Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cada pessoa age conforme o seu entendimento. Então, assim, desde criança eu fui despertada para o estudo da palavra, porque a Assembleia de Deus, nos anos 90, ainda tinha assim meio que um bloqueio com quem tinha televisão em casa. E os meus pais disseram: a gente não vai ter televisão, a gente vai ter um rádio para ouvir o programa evangélico e você vai estudar. Então, todos os livros do meu pai, Heróis da Fé, aquelas primeiras tiragens eu tenho até hoje guardado, porque meu pai comprava os livros e eu li os livros do meu pai. Então, assim, desde 2010, eu sou natural de Imperatriz, no Maranhão. Estamos em Camboriú há 3 anos e meio, servindo ao Senhor ali na igreja, mas nós somos nordestinos, né? Então, assim, o nordestino, ele, em algum momento, ele decide por uma coisa, ele leva isso, ele é bem perseverante. Sei como é, minha esposa é nordestina. Ele decide que vai fazer algo, então assim, ele leva para a vida. Eu lembro que eu sou filha única, pastor, sou filha adotiva. Nós não tínhamos recursos. O que meu pai fazia? Durante a semana, ele comprava uma fita cassete limpa e ele gravava o culto que passava no domingo pela manhã e no sábado. Tinha 2 cultos evangélicos no rádio, sábado pela manhã e domingo pela manhã. Então, ele gravava. Ali eu aprendia as mensagens, ali eu aprendi os louvores e chegava na igreja e cantava, né? Eu tenho fotos assim, eu era a menor criança que tinha no vocal. Por quê? Quando meus pais me adotaram, eu nasci quase morta. E aí eles me adotaram com 1 dia de vida. Minha mãe fez um voto ao Senhor, que se eu ficasse viva, se eu permanecesse viva, porque as pessoas começaram a zombar dela, os vizinhos, chegavam e diziam assim: poxa, tu pegou essa menina para criar só para morrer. E ela fez um voto com Deus: Senhor, se tu deixares ela viver, eu vou criar ela para a tua glória. E os meus pais, eles não têm muito estudo. Meu pai trabalha com construção civil, minha mãe é uma simples doméstica, mas eles têm uma fé muito forte no Senhor, muito firme. E eu louvo a Deus que aquele voto deu certo e ela me criou nos caminhos do Senhor. Então, assim, a minha mãe me dava a Bíblia aberta e a sandália do lado. Dizia: tu lê aí os capítulos de hoje, que se tu não lê, tu apanha. Tinha uma motivação, então, né? Tinha uma motivação. E eu li aí, assim como hoje meus filhos leem, não entendem muita coisa, porque eu tenho 3 filhos. A minha filha do meio já fez um curso teológico para jovens, para adolescentes, e o mais novo também está fazendo. Por quê? Eles diziam: mãe, não estou entendendo nada. Eu leio, mas não entendo. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Pacientemente ir ensinando os filhos. Hoje eu ensino eles porque um dia eu fui ensinado por pessoas que não tinham, inclusive, teologia, mas tinham muita fé e muito conhecimento, porque não há desculpa para a gente não estudar, né? Muita gente hoje dá desculpa: eu não estudo porque eu não tenho tempo. Não, a gente tem tempo, só não temos prioridade, porque não tem como dizer para o dono do tempo que você não tem tempo para fazer algo para ele. E o estudo da palavra, ele nos leva a ter uma vida mais fluente em todas as áreas da nossa vida. Você tem mais facilidade em lidar com adversidades. Por exemplo, eu sempre faço campanhas de provérbios com as mulheres, porque eu motivo elas a buscar sabedoria. Eu digo: você vai ler um capítulo por dia e você vai sublinhar todos os versículos que falam sobre sabedoria. Ao final desses 31 dias, faça um propósito de não murmurar e de ficar só buscando crescer em graça, conhecimento e sabedoria. E aí elas têm me dado assim um resultado muito bom. Mas assim, as minhas raízes foram lá na infância. Por isso que hoje também eu motivo muitas mulheres a ensinar os filhos, né? Tira eles do celular um pouco e coloca eles para estudar, porque não é vão, não é perdido. É muito válido todo o conhecimento que você adquire das Escrituras. Muito bom, olha só que história incrível, né? Então, quer dizer, a gente entende que o ambiente onde a gente é criado, que a cultura que nós temos
com base na criação dos nossos pais, influencia muito hoje sobre quem os nossos filhos eles vão se tornar no futuro, né? Sim. Então, acho que isso é uma coisa importante. Inclusive, você citou Provérbios. A Bíblia fala no texto de Provérbios 22:6, se eu não me engano. Não, é isso, 22:6, né? Sim. Ensina a criança o caminho que se deve andar para que depois de grande não se desvie dele, né? Então, isso é muito importante. E você acredita que hoje grande parte da influência que você teve para buscar a questão teológica, se tornar uma missionária, vem muito deles? Ou você acredita que isso tem mais a ver com o chamado de Deus mesmo? Ou, de certa forma, você entende que as duas coisas elas estão interligadas e Deus fez isso a partir deles? Como que você enxerga essa sua decisão de se tornar uma missionária? Então, é uma balança que, assim, eu vejo que a contribuição dos pais conta muito para o futuro. Eu sei que você cria filhos para o mundo, e aí chega o tempo que às vezes eles querem viver suas próprias experiências. Mas quando a base está bem formada, a base está bem sólida, ele não vai cair em situações, e até ainda que caia, a Bíblia diz que quando ele crescer, ele não se desviará, ele não vai esquecer do que foi ensinado. Se a gente não tem preguiça de ensinar os nossos filhos, se a gente não tem. Porque hoje eu vejo muitas mães, pastor, todo respeito, eu sei que você pastoreia a igreja, talvez você já tenha visto isso, mas tem muitas mulheres que chegam na igreja e dão o celular para o filho, leva uma coisa para o filho comer, um lanchinho para o filho comer, que é para ela ter assim, a oportunidade de cultuar, ou então leva as crianças para a salinha e não pergunta o que eles aprenderam na salinha, às vezes só vão lá desenhar ou pintar algum desenho, e a gente vê que essa nova geração, ela tem se tornado muito apática às coisas de Deus. No meu tempo, eu tenho 37 anos, mas no meu tempo de adolescência, o meu sonho era ser batizada com o Espírito Santo. O meu sonho era chegar à idade para me batizar em águas. Então, assim, tudo aquilo que meus pais ensinaram, toda aquela raiz que foi gerada, aprofundada em Deus, a partir deles, até hoje, ela está fazendo com que a árvore venha florescer. A Bíblia diz que é bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo isso a gente vem aprendendo como na palavra. O prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Por quê? Porque ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá fruto. A árvore só vai dar fruto na estação própria. Então, enquanto ela não dá frutos, ela vai crescendo para baixo, ela vai fortalecendo as raízes, ela vai fortalecendo os galhos, para que quando os frutos venham, ela consiga alimentar. Os nossos frutos, eles não alimentam a nós mesmos, ele alimenta outras pessoas. Então, eu aprendi com Deus e aprendi com a Bíblia que não importa quantas vezes você venha falhar, tropeçar, cair, porque tem gente que não teve a oportunidade de conhecer Jesus na infância. Mas não importa, você chegou aí para Jesus com 30, 40, 50 anos, faça a sua parte, seja enraizado, busque profundidade, porque hoje nós não temos desculpa, pastor, para não estudar. Né? Muitas vezes a gente olha lá para o passado, antigamente era só os padres que tinham direito a ler a Bíblia, e aí veio Martinho Lutero, fez a reforma, e as pessoas começaram a ter acesso, mas a partir daí o povo perdeu aquele interesse de estudar. Hoje a gente tem muita acessibilidade, mas tem muita gente que ainda eu não quero, não me interesso. Por que não se interessa? Como é que eu quero viver a eternidade com Deus que eu não conheço? A Bíblia, já dizia algum teólogo, eu não lembro agora quem disse, é uma carta de amor que um noivo apaixonado deixou para sua noiva e partiu. E enquanto ele não volta, ele deseja que ela leia, que ela estude. Porque se hoje você, por exemplo, viajasse e a sua esposa não tivesse o WhatsApp, você deixaria uma cartinha com ela, iria se comunicando através de cartas. E ali ela teria a oportunidade de ouvir, de ler aquelas palavras e sentir você perto. É assim que nós temos que viver com a palavra, nos alimentando dela. Porque a Bíblia aberta no Salmo 91 não vai produzir efeito, não. O que vai produzir efeito é uma Bíblia aberta, uma Bíblia lida e uma Bíblia vivida. Muito bom, excelente. Esse interesse que você teve pelas escrituras sagradas e também essa decisão por se tornar uma missionária, foi algo bem recebido na época que você tomou essa decisão? Você encontrou facilidade ou você encontrou dificuldade? Hoje a gente vê, né, muitas mulheres, algumas utilizando essa narrativa de uma maneira assertiva, de fato, por conta de ter havido durante um tempo um machismo, né? Em alguns casos até hoje existe, mas também a gente vê essa narrativa muitas vezes se tornando uma desculpa, né? De a pessoa conseguir, a mulher conseguir se destacar, né? E buscar e fazer a sua parte. Como que foi para você essa tomada de decisão, essa iniciativa? Tanto para você, para o seu esposo,
para os seus filhos, no seu ministério? Como foi esse processo de decisão e início ministerial? Eu comecei a estudar teologia em 2010. Eu comecei porque eu me interessei muito pelo calvinismo. Então, eu disse, vou estudar, vou me aprofundar. E aí, eu comecei a ler livros a favor e contra o calvinismo. Então, hoje, por que eu decidi pelo arminianismo? Porque eu estudei o pós e o Olha aí. contra. Então, assim, não tem como hoje você dizer que é um teólogo se você não estuda ambas as partes, né? Para você decidir. Porque tem um grande teólogo que diz que não adianta você estudar só aquilo que lhe favorece. Você tem que estudar ambas as vertentes para dizer, não, eu estou aqui porque a minha opinião é essa. Eu estudei, eu li vários teólogos, eu li a Bíblia, mas o importante é ter ficado desse lado. Então, assim, eu comecei em 2010, e aí em 2012 eu fiz o primeiro curso no IBAD, Imperatriz, não cheguei a finalizar, e quando eu retornei para a sala de aula, meu esposo já estava dando aula. Ele tinha começado na época o curso, terminou, já tinha feito uma pós, já estava dando aula, e aí, a partir dali, eu finalizei meu curso, depois eu fiz um curso teológico EAD, reconhecido pelo MEC, numa faculdade muito conceituada, ela é nota 5 no MEC, é uma faculdade muito boa, e eu continuei, eu disse, agora eu só paro de estudar quando Jesus voltar. E à medida que eu fui estudando, eu fui me aprofundando no conhecimento teológico, eu vi que tem muitas mulheres pregadoras, mas tem poucas que se interessam pela profundidade teológica. E as que se interessam pela teologia, elas acabam não tendo tanta visibilidade quanto as demais. Eu vejo hoje que ainda existe uma rejeição com as mulheres em alguns lugares, porque muitas mulheres chegam em alguns lugares despreparadas. E quando eu sou levada a um lugar, se eu não estiver preparada para estar naquele lugar, eu vou passar vergonha. Porque às vezes, por exemplo, hoje eu debato. Tem alguns lugares que eu chego que o debatedor que vai debater comigo tem muito mais conhecimento. E as pessoas acabam, às vezes, desmotivando com críticas, e nem é todo mundo que está preparado para isso. Então, assim, em 2019, eu fui consagrada missionária, porque a Convenção do Maranhão, da Assembleia de Deus, ela reconhece a esposa do pastor como missionária. Então, assim, mas hoje, independente de qualquer título, eu já vim estudando há muito tempo, independente de me respeitarem ou me reconhecerem como uma missionária, eu sou uma serva, e eu quero produzir frutos para a glória de Deus. Porque um dia nós estaremos diante do Senhor, e Ele vai requerer de nós tudo aquilo que nós fizemos com os talentos que Ele nos deu. Que a Bíblia diz que os talentos são distribuídos de acordo com a nossa capacidade. Então, eu creio que se o Senhor colocou isso no meu coração, é porque ele já me via lá na eternidade, antes que eu fosse formada. Ele já sabia que hoje eu estaria aqui e lutaria para que algumas mulheres, né, não muitas, porque muitas não se interessam mesmo pela teologia, mas eu lutaria para que algumas mulheres se interessassem, se levantassem, se posicionassem. Hoje eu recebo muito feedback nos meus grupos de WhatsApp. Eu tenho um grupo de leitura bíblica e elas dizem, a primeira vez que eu consigo ler a Bíblia, eu sou crente a vida inteira, mas eu nunca consegui perseverar, porque todo dia você está aqui mandando, a leitura do dia é essa. Se você não lê a Bíblia, não coma. Se você não lê a Bíblia, não faça negócio. Se você não ler a Bíblia e não priorizar Deus, você não vai subir no dia do arrebatamento. Porque a gente tem que dar um choque de realidade no povo. O povo encontra tempo para tudo. Você passa 2 horas no WhatsApp com muita facilidade, mas você tem dificuldade de se alimentar da palavra. E qual é a motivação? As pessoas dizem, só Deus pode me julgar. Tá, mas isso não assusta, porque Ele conhece o tempo que a gente gasta inutilmente. Então, hoje eu procuro remir o tempo, eu procuro estudar mais, eu procuro focar mais. Às vezes, eu excluo as redes sociais do meu celular para que eu tenha mais tempo de qualidade com Deus, e eu gosto de viver assim. Eu entendo que Deus me chamou nesse tempo para estar mais reclusa, a sós com Ele. Então, assim, eu não vou muito a festas, eu não tenho saído muito para estar em ambiente com amigos, até porque também hoje, assim, eu vivo uma correria, viajo bastante com meu esposo, tenho casa, filhos, continuo estudando, mas para esse tempo Deus me chamou para isso, e eu quero buscar trazer glória para o nome dele, fazer jus àquilo que ele investiu na minha vida. Uhum. Qual que você acha que é o maior impedimento que essas mulheres elas têm e que elas encontram a sua visão, com a sua experiência, para não buscar o conhecimento bíblico, o entendimento teológico? O que você identificou? Porque uma coisa é, por exemplo, ela chegar em você e dizer assim, mas você foi estudar teologia porque você é esposa de pastor, né? Sim. Você foi estudar teologia porque você é esposa de pastor, porque você foi consagrada missionária, você tem que estudar teologia, mas eu não, eu sou uma dona de casa, eu sou uma mulher do lar, eu tenho que lavar roupa, limpar a casa, fazer comida, cuidar das crianças. Pra que eu vou estudar teologia? Por que eu tenho que começar a estudar teologia? Não faz sentido, eu só preciso ir lá no culto, ouvir o pastor pregar, receber a palavra, ele faz uma oração por mim, eu volto pra casa e minha vida que segue. Vou assistir novela, vale a pena ver de novo, série no Netflix, vou rodar o Instagram, o Facebook, né?
O que você diria, como que você enxerga esses desafios, né, para essa mulher comum na igreja? Então, John Piper disse que teologia fraca produz mulheres fracas. Eu lembro de uma época em que as mulheres não estudavam teologia, mas estudavam a Bíblia. E ali elas começavam a pregar, elas faziam visitas, eram boas hospedeiras, eram mulheres hospitaleiras, eram mulheres que serviam nos bastidores com excelência. Hoje há uma briga muito grande pelo púlpito, pela evidência, né? Por estar ali servindo, não mais nos bastidores, porque Dorcas, ela era costureira, mas quando ela morre, a igreja se recusa a enterrá-la porque ela era útil para a igreja. E hoje há tanta gente querendo ser útil apenas em lugares escolhidos a dedos, né? A dedo. Não são mais úteis, não buscam mais ser útil nos bastidores. Porque tem muitas mulheres que precisam se levantar para dar aula para as crianças de escola dominical, né? Não só colocar para pintar aquele desenho e pronto. Não, elas precisam ter profundidade. Eu aprendi muita coisa e busquei assim, muito conhecimento nessa parte ali da saída da infância para a adolescência. Então, assim, qual é o impedimento? Qual é o motivo? O que é que impede as mulheres? É falta de conscientização de que elas um dia estarão diante de Deus e grande parte viveu a vida toda na igreja, mas não conseguiu gerar no coração dos filhos um conhecimento bíblico para que eles amem a Cristo e sirvam a Cristo no mundo com os dons e talentos que Deus lhes deu. Por quê? Uma mulher que tem, vamos supor, a minha idade, eu tenho 3 filhos, 18, 16 e 15 anos. Esses filhos na escola, eles precisam ser crentes. Esses filhos na faculdade precisam dar frutos. Eles vão entrar na faculdade, vão saber, eles têm que conhecer uma base sobre o feminismo, né? Porque na atualidade, se você não tem conhecimento, você vai ser engolido pelo conhecimento errado. Você tem que ter uma capacidade de argumentação. Você tem que ser capacitado para isso também. Então, assim, hoje eu busco despertar minhas filhas para estudarem sobre isso. Então, assim, muitas mulheres são omissas, porque elas sabem que estudar requer esforço. Né? Você tem que comprar livros teológicos, você tem que ter tempo com seus filhos. Muita gente não faz sequer o culto doméstico. Como é que eu não faço um culto doméstico e quero ensinar os meus filhos teologia? Né? Por que as crianças hoje chegam para os pais e fazem perguntas e os pais não sabem responder? Porque são negligentes e não têm a consciência de que Deus te emprestou esses filhos, foi para você devolver eles ao Senhor de forma melhorada. O esposo precisa devolver a esposa, assim como Cristo vai apresentar a igreja ao Senhor, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante. O esposo precisa devolver essa esposa melhorada. E a mulher também ao marido. E os pais aos filhos. Mas eu vejo muita omissão, principalmente no nosso meio evangélico, principalmente no meio pentecostal, né? Eu vejo que muitas mulheres em igrejas reformadas, elas participam de eventos reformados, inclusive eu já participei de alguns eventos, de algumas conferências, e eu vejo que as mulheres elas têm um amor tão grande por comprar livros. O meu livro, por exemplo, é uma mini teologia sistemática, mas muitas mulheres dizem, não vou comprar, não vou entender isso aí é difícil, eu só tenho a primeira série, eu não sei ler. Por que não se interessa? Porque tudo aquilo que eu me interessa, nem que eu leia um livro com um dicionário do lado para eu descobrir o significado dessas palavras, eu preciso entender que tudo é esforço. O céu é ganho por esforço. A graça. Não, foi a graça que me alcançou. Foi. Mas para você chegar lá, você precisa se esforçar. E uma parte do esforço é conhecimento, é estudo, é dedicação, é se debruçar sobre a palavra. Porque todas as mulheres que buscam estudar e mergulham, eu vejo que Deus leva elas a uma posição de relevância para despertar outras mulheres também. O nosso testemunho é válido, mas aquilo que nós buscamos agregar para a nossa mensagem também, em termos de conhecimento bíblico, é muito importante, porque as pessoas olham e começam a ver que assim como você conseguiu, elas também conseguem. Então, por que as mulheres não chegam nesse nível? Porque são negligentes. Tá aí. Deus está falando. Pega esse podcast agora e encaminha para mais mulheres. Isso que você está ouvindo agora é um chamado de Deus, um convite de Deus para que você venha ter um aprofundamento. Quando a gente ouve pessoas como a missionária Ruth, isso deve inspirar a gente, né? Então, você mulher que tá aí, eu quero seus comentários aqui agora no chat, se você concorda, se você não concorda, se você gosta, se você não gosta, qual é o seu nível teológico, qual o seu nível de busca? Fala para mim aqui nos comentários, você que é mulher aí, você lê a Bíblia constantemente, você faz teologia, você faz curso, você lê alguma coisa, ou então você só vai no culto, ou então você só lê a Bíblia, né? Quais suas dificuldades que você tem aí
na questão do conhecimento bíblico, você enfrenta essa dificuldade também, né? Você que está aí, frequenta a igreja, você é membro de uma igreja, como é a sua relação com o estudo bíblico, teológico, qual o seu aprofundamento, né? Uma das coisas importantes, missionária Ruth, é que você falou hoje, agora aqui, e realmente a gente vê uma deficiência muito grande no posicionamento feminino entre as mulheres dentro da igreja. E, infelizmente, também, né, por justamente essa falta de conhecimento teológico, o feminismo tem entrado na igreja com muita força, e o feminismo com viés ideológico. E aí, obviamente, eu vou deixar você discorrer mais sobre esse assunto para alertar as mulheres, principalmente as mães, né? Porque quem educa e forma as mulheres não é o pai, não é o homem, é a mãe. Então, é um dever da mãe, né, em especial. Obviamente, no caso do menino, é o pai. Então, eles precisam dessa configuração. E, muitas vezes, essas crianças, elas estão vindo de lares disfuncionais. Então, a gente tem, por exemplo, mulheres aqui que estão completamente machucadas. Mulheres que, muitas vezes, tem que fazer a jornada dupla ali de cuidar da criança como pai, como mãe. O que você diria para essas mães, para que elas pudessem ter uma compreensão melhor acerca dessa questão de ser uma mulher feminina e de, muitas vezes, acabar aderindo ao feminismo sem perceber e acabar deixando que as crianças, né, as filhas, acabem também tendo esse mesmo comportamento? O que você poderia falar mais sobre o feminismo para o pessoal? Então, as feministas, elas possuem suas estratégias. Elas dizem que querem abolir o patriarcado, que nós devemos ao feminismo, o simples fato de votar, de trabalhar, e elas se comportam de uma forma posicionada em algumas áreas que elas querem defender, como o aborto, como o direito da mulher sobre o corpo e tantas outras coisas. E eu vejo que as mulheres cristãs, elas não se posicionam muitas das vezes dessa maneira, porque se você pegar uma igreja e você vê quais são as igrejas que tem uma mulher forte na liderança, que faz um clube do livro e as mulheres querem participar daquele clube de leitura. São poucas. Se uma igreja tem 100 pessoas, vamos supor que 10 se interessem por ler. A gente não tem colocado, estabelecido estratégias. Se a gente faz um evento, um chá com mulheres, e diz que essa mulher é uma princesa do Senhor e é para ela ir, para ela receber a coroa e ser honrada, eu vejo muito isso acontecer. As mulheres vão em peso. Mas se você faz um evento com mulheres para trabalhar sobre essa questão do feminismo, pouca gente se interessa. Se você faz um evento com um tema mulher virtuosa, todo mundo vai. Mas se você for fazer um evento e colocar o tema a mulher cristã deve andar contra o feminismo, deve se posicionar contra isso, muita gente, não sei nem o que é isso. Isso aí não vai servir para nada. Eu já vi pessoas dizendo, isso aí não vai servir para nada na minha vida. Mas não serve para você, talvez, mas serve para sua filha. Porque, por exemplo, você falou sobre mulheres que vivem, são pai e mãe dentro de casa. Eu fui casada por 13 anos, eu tenho 3 filhos e eu fui abandonada pelo pai dos meus filhos. E hoje eu me posiciono como meu esposo, claro, ele faz a parte dele de aconselhamento e tudo, mas eu sei que há uma responsabilidade maior sobre mim. E o que é que eu faço? Busco conhecimento, porque tudo aquilo que meu filho quiser questionar, eu digo, a palavra do Senhor fala assim. E aonde a Bíblia fala, ele se cala, os filhos têm que se calar e obedecer, mas a gente tem que entender que a quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus me deu 3 filhos, graças a Deus são todos filhos de um mesmo pai, mas, por exemplo, vamos supor que tem uma mulher que tem 3 filhos, cada um é de um pai diferente. Ela vai ter que ter estrutura para lidar com esses filhos, para lidar com essa outra parte. Esse homem provavelmente não vai querer fazer a parte de pai, às vezes vai dar pensão e acha que é suficiente. Ela tem que se preparar. E eu sei que é muito cobrado, né? A pessoa precisa se posicionar de uma forma para que isso não lhe atinja, para que ela não demonstre desequilíbrio para os filhos. Porque hoje eu dou graças a Deus que Deus me fortaleceu nessa área. Os meus filhos me respeitam. Até porque, para mim, eu não tenho interesse em ter um ministério fora se eu não tenho filhos que me respeitam dentro de casa. O meu primeiro ministério como mulher é ser mãe, é ser esposa, é ser dona de casa, é cuidar do ambiente da minha casa para que ele seja harmonioso e traga glória para Cristo. Porque eu vejo mulheres cristãs, esposas de pastores até, que elas se reúnem num ambiente só com mulheres para conversar e elas não sabem falar sobre política, feminismo, elas não sabem falar sobre o papel e a importância da mulher no reino. E os filhos estão vendo o comportamento dos pais. É o que eu sempre digo quando eu ministro para mulheres. Se você fala da igreja, você está criando filhos que odeiam a Cristo. Se você fala do pastor, você está criando filhos que vão odiar se congregar porque eles vão achar que todo pastor é a mesma coisa.
Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque uma mulher sábia, ela tem poder de mudar o ambiente onde Deus lhe coloca. E eu vejo muitas mulheres que não buscam essa sabedoria. Então, você que está em casa, estude sobre feminismo, estude sobre feminilidade, veja as diferenças, veja onde que é o papel verdadeiro da mulher para o reino, qual é a contribuição da mulher para o reino, porque nós temos muitas áreas em que nós podemos atuar. Infelizmente, o feminismo tem adentrado nas igrejas, porque muitos homens também têm se rendido às mulheres. Ah, porque as mulheres têm valor, eu vou... Não, ele tem que saber que ele é o cabeça. E como cabeça, a mulher pode auxiliar, pode sugerir, pode dar opinião, pode caminhar junto, mas ela não vai buscar o holofote e a glória para si. E eu conheço mulheres que têm um coração que ainda não foi convertido totalmente, porque elas não têm essa humildade de reconhecer o marido como cabeça. Elas têm dificuldade em se submeter à autoridade do marido. Eu conheço mulheres que são esposas de pastor, que se ela se chatear com alguém na igreja, coitada, essa pessoa não tem mais oportunidade, porque o marido vai se revoltar contra a pessoa por causa da fala da esposa. Então, assim, nós como mulheres temos um papel muito importante, é de trazer glória para o nome de Cristo através da criação dos nossos filhos, através do nosso comportamento onde nós formos, e eu repito, o teu passado pode ter sido desastroso, mas você tem em Deus hoje a oportunidade de deixar um legado para a tua geração. Bom, só traz para a gente uma visão que você tem clara acerca do feminismo e como que essas mulheres podem blindar suas filhas disso. Através do conhecimento. Tá. Porque, por exemplo, hoje na faculdade, a gente vê que há um viés esquerdista muito forte, o marxismo. Então, assim, se o teu filho entra na escola despreparado, sem nunca ter lido um livro sobre esse assunto, o que for falado ali, ele vai ouvir e vai assimilar. E, às vezes, ele não vai querer estudar, né, uma outra posição para conseguir compreender. Hoje, todas as conclusões que eu tiro acerca de um assunto, eu estudo o pró e o contra. Eu estudo a favor, o que um teólogo diz a favor e o que um teólogo diz contra esse assunto. Então, assim também os nossos filhos. Como é que a gente se posiciona? Estudando. Jesus disse para os saduceus certa vez que eles estavam errando porque não conheciam as Escrituras. E quem não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus. É por isso que a gente vê hoje um monte de maracutaia sendo falada por aí, um monte de gente dizendo eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, quando na verdade nunca foi. E as pessoas acham e respeitam a pessoa como profeta porque não sabem qual é a diferença de um verdadeiro profeta para um falso profeta. Então, se eu estudo, se eu preparo os meus filhos, eu estou criando uma geração forte no Senhor. Mas se eu não me preparo, um dia eu estarei diante de Deus e vou prestar contas. Por que que eu não fiz esse investimento que não é grande? Você passa pouco tempo com seus filhos, logo eles crescem, casam, vão embora. E aquele tempo que você tinha para trabalhar esses filhos, você não trabalhou. Não importa se você é mãe solo, se você passou por um divórcio, se você cria seus filhos sozinha, se ninguém te ajuda, você tem que fazer a sua parte. A responsabilidade é minha. Eu não posso delegar ao outro uma responsabilidade que me cabe, porque eu só vou prestar contas de mim mesma a Deus. Lamentações 3:39. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Um dia estarei diante de Deus e tenho que provar a Deus que eu não tinha tempo para fazer o que Ele me chamou para fazer. E aí, como disse John Piper, naquele grande dia as redes sociais terão um papel de mostrar ao mundo que nós tínhamos tempo. O que nós não tínhamos era prioridade. Muito bom. Então, tem a prioridade de estudar. Você falou acerca do holoforte, que as mulheres, algumas mulheres acabam buscando. Você falou até mesmo acerca da influência da mulher sobre a vida dos homens e também sobre a vida dos pastores, dos líderes. Como você enxerga hoje o pastorado feminino? Então, eu vejo que a mulher é chamada por Deus para auxiliar o seu esposo. De Gênesis a Apocalipse, a mulher é chamada por Deus, com raras exceções, em que a mulher ela teve uma exposição maior, mais forte, como Débora, né? Porque muita gente usa o caso de Débora para justificar. Mas eu vejo que nós temos um papel importante. Deus nos criou iguais aos homens em essência, mas em diferentes funções. O que o meu esposo faz, eu não faço. E ambos fomos chamados para se complementar um ao outro. Então, quando a mulher está ao lado do esposo, ajudando ele, servindo, ela não precisa de um título. Hoje, por exemplo, eu vou em alguns lugares, pessoas não querem me chamar de missionárias, me chamam de irmã, de Ruth, e está tudo bem, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor, e o foco do reino é o rei. Então,
desde que Cristo apareça, desde que ele seja glorificado através da minha postura, tá tudo certo. Mas eu não preciso ficar usurpando uma posição. Tem mulheres que não deixam o marido ser pastor, elas querem tomar a frente, elas querem fazer tudo, e aí se sentem sobrecarregadas, e aí vai olhar a casa, vai olhar os filhos como está, eles não estão bem cuidados como deveriam. Mas tem mulheres sérias que trabalham para o Senhor, que hoje, é assim, com o avanço, né, dos ministérios, hoje tem muitos ministérios diferentes, né? Antigamente eram poucos ministérios, era a Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, e outros, mas aí hoje a gente vê muitos ministérios e vê uma grande participação das mulheres no trabalho. Eu sou contra o pastorado feminino, quando a mulher usurpa a posição do marido. Se ela está ajudando o marido, auxiliando ele no seu chamado, ela pode fazer isso sem receber título de pastora, sem receber aplausos. E eu sei que quando você usurpa uma posição que não lhe cabe, eu já acompanhei várias mulheres que adoeceram, que acabaram passando por divórcio, que foram agredidas pelo marido e às vezes chegavam na igreja, foram traídas, estavam muito feridas e ainda assim eu tenho que manter minha posição diante da obra. O Senhor não vai te jogar sangrando no meio de leões famintos. Ele quer que você seja sarada, porque uma pessoa sarada sara outras, uma mulher ferida fere outras. Então, assim, você precisa se preparar. Quando eu me preparo, biblicamente, eu vejo que tem posições que o Senhor não me chamou para ocupar e está tudo bem. A Bíblia fala que o Senhor deu uns para pastores, outros mestres. Aí o povo quer usar, às vezes, pronomes e vocábulos para dizer, olha, aqui está se referindo a homens e mulheres, tá? Mas e o exemplo bíblico? Jesus não levantou nenhuma mulher para andar com ele, embora tivessem mulheres que contribuíam financeiramente para o ministério de Cristo, o ministério de Paulo. Maria, quando ela chega com a notícia de que Cristo está ressurreto e que ele fica ali na terra ainda trabalhando, ela continua caminhando com Cristo, mas eu não vejo ela usurpando a posição. A samaritana, ela foi uma grande pregadora, uma grande missionária, era uma mulher que já tinha passado por vários divórcios. E isso mostra para mim que Deus, ele é Deus de improváveis. Então, assim, se você é uma mulher e quer exercer uma função no reino, se prepare. Quando você se preparar, você vai ver e Deus vai te direcionar para aquilo que você deve fazer. Hoje eu vejo muitas mulheres despreparadas brigando por uma posição que Deus não nos chamou para ocupar. E aí isso gera muita gente ferida. Eu conheço pessoas que saíram da igreja porque eram manipuladas. Por quem? Por mulheres. Tem pastores manipuladores, tem mulheres manipuladoras? Tem. Aonde tem homem, aonde tem gente, tem pecado, porque nós somos pecadores. Mas contando que cada um traga glória para Cristo na área que Deus o chamou para fazer, tá tudo certo. Porque a maioria das pessoas que defende o pastorado feminino diz, Deus me falou, Deus me deu uma visão. E eu não vejo Deus contradizendo a sua palavra para levantar ninguém. Porque Deus quiser, ele usa até uma jumenta. Amém, irmã? Então, fique naquilo que Deus te chamou, porque você vai trazer glória para Cristo, o Senhor será glorificado. E hoje, assim, se quiserem tirar meu título, por exemplo, eu sou missionária. A Assembleia de Deus em Camboriú não reconhece mulheres missionárias. Eu não sei por quanto tempo eu vou permanecer lá, estamos orando para mudar de estado, de repente a gente vai para São Paulo, mas enfim. Se chegar em São Paulo, se a igreja também não reconhecer missionária, eu não vou ficar brigando por um título, não vou ficar brigando por uma posição. Me chame de irmã, me chame de serva, me coloque para limpar o banheiro, eu estou sempre disponível, porque o foco do servo é servir. Jesus disse que quem quer ser o maior, e não é ruim querer crescer no ministério, mas tem que ser aquele que sirva, que serve com amor, que serve com excelência. E eu sou mulher, eu sei que o nosso coração, ele é inclinado, muitas das vezes, Satanás tem muita raiva da mulher, né? Então, assim, ele inclina o nosso coração umas contra as outras, tem muitos conflitos, meu esposo disse que onde tem mulher tem confusão. Tem muitos conflitos que acontecem no nosso meio, que se a mulher não for verdadeiramente espiritual, esses conflitos, eles vão ser assim, como se uma laranja podre estiver ali no cesto, vai contaminar todo mundo. E aonde tem algo que não é colocado, uma interrupção naquilo, algo de errado, aquilo vai continuar florando. Então, assim, eu oro para que o coração dessas mulheres que querem estar numa posição como essa seja guardado, para que elas não fiquem brigando por posições, mas que elas sirvam ao Senhor com excelência, com aquilo que o Senhor lhes deu. Muito bom. Estão gostando do Espiritualmente Podcast de hoje com a nossa convidada? Vem aqui então, se você ainda não se inscreveu, tô parando aqui o podcast para você apertar o botãozinho vermelho e se inscrever do ladinho, aperta o sininho para ser notificado. Eu quero vocês conversando aqui comigo no chat, fala comigo, quero a opinião de vocês, quero a crítica, e aí, você concorda, não concorda com o pastorado feminino? Pode ser pastor, não pode ser pastora? Qual a sua opinião, dependendo do seu ministério, dependendo da doutrina aí que você está seguindo na sua igreja, pode ser que a sua igreja seja a favor ou não, né? Então eu gostaria de ouvir a opinião de vocês acerca desse assunto, e se você está gostando, está fazendo sentido para você, compartilha
com suas amigas, com os irmãos da igreja. Se você não está gostando, compartilha com as inimigas, mas compartilha esse podcast de hoje que tá muito bom. Agora, missionária, a gente tem ali, você falou inclusive acerca do pastorado feminino, e a gente olha, né, que nem você falou, mas se a mulher quiser se envolver, se a mulher quiser participar, ela pode participar de várias formas. E não tem como a gente não trazer aqui à tona, você falou inclusive que lê com as mulheres, Provérbios. Sim. Não tem como não trazer essa mulher verdade. aqui hoje, né? Como que você enxerga essa mulher de Provérbios e o que você fala sobre ela em seus conteúdos? Como que você posiciona ela na vida das mulheres comuns da sociedade hoje? Então, aqui no meu livro eu tenho um panorama das qualidades da mulher virtuosa. A primeira qualidade dela falta em muitas mulheres, inclusive de ministério. O versículo 11 diz que o coração do marido confia nela. A mulher virtuosa, primeiramente, ela é digna de confiança. Antigamente, as irmãs do coque, aquelas que nunca estudaram teologia, aquelas que faziam visitas, aquelas que não queriam ser vistas, elas tinham muita sabedoria e eram confiáveis. Se você contasse um problema para elas, um conflito, uma situação difícil, essas mulheres iriam para o joelho. Diziam, irmã, nós vamos fazer uma campanha de oração, de jejum pela tua vida e nós vamos te ajudar a passar por essa luta. Hoje, em alguns lugares, em alguns ambientes, você compartilha uma luta com uma mulher, a igreja inteira está sabendo. São áudios encaminhados, vídeos encaminhados. Isso são coisas que chegam até mim todos os dias, mulheres que estão feridas. E uma mulher ferida na igreja, ela acaba tirando a família todinha quando ela sai. Por quê? Da mesma maneira que uma mulher, quando serve ao Senhor, ela pode ganhar o marido sem palavras, quando ela se afasta dos caminhos do Senhor, muito dificilmente você vê um caso em que o homem é crente e a mulher não é. Porque a maioria dos casos é o inverso. A mulher vai para a igreja, serve ao Senhor, leva os filhos, as pessoas veem a mudança na vida dela e o marido quer servir, é convencido, é convertido pelo comportamento dessa mulher e grande parte das vezes sem palavras. Mas assim, mulheres confiáveis, o ministério da confiabilidade. O ministério de Tito, capítulo 2, Paulo escrevendo a Tito, as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. Hoje eu vejo muita contenda, muita divisão no meio das mulheres. A primeira qualidade da mulher virtuosa não é que ela era empresária, que ela se vestia bem, Não, ela era confiável. E se o coração do meu marido confia em mim, todo mundo pode confiar em mim. Porque se o marido que conhece você, que sabe o tanto de defeito que você tem, se ele confia em ti, minha irmã, pois pronto. Você é confiável onde você chegar. Ele confia recursos, ele confia confidências. Tem pastores que não podem contar nada para a mulher, porque a mulher sai por aí espalhando para todo mundo. Então, assim, uma mulher confiável é uma mulher que reflete o brilho do Espírito Santo na vida dela. Eu tive um pastor no Maranhão, e a esposa dele, ela era uma mulher muito pacata, faz parte da personalidade dela. Então, assim, a gente chegava para conversar com ela, sentava, compartilhava, e ela dizia só, vamos orar. Às vezes ela chorava com a gente e dizia, eu não sei o que te dizer, mas vamos orar. Porque nem sempre a gente vai ter resposta para tudo. Mas se você for uma mulher confiável, e eu nunca vi, em todo o tempo que ele foi meu pastor, porque lá no Maranhão, alguns pastores assim da Assembleia de Deus, eles ficam 2, 3 anos numa igreja e é mudado, transferido para uma outra igreja. Todo o tempo que eles estiveram ali comigo, eu não lembro, não vi ela chegar a compartilhar a dor de uma irmã com a outra. Porque não vai edificar, não vai agregar, não vai construir. E uma mulher sólida na palavra, ela é confiável. Ela sabe como aconselhar. Porque tem uma mulher que está passando por uma crise no casamento, ela diz, eu não amo mais meu marido. Algumas mulheres tolas dizem o quê? Separa. Ah, tu sabe se foi Deus que uniu? Eu já vi pessoas dizendo, olha, o que Deus uniu não separa o homem, mas tem casos que não foi Deus que uniu. Larga, mulher, esse homem é feio para ti, tu é bonita demais para ele. Então, assim, quando eu conheço a palavra, quando eu estudo, quando eu me aprofundo, eu tenho o quê? Discernimento e sabedoria para aconselhar outras mulheres. E por aí vai. São 20 qualidades da mulher virtuosa, estão todas aqui. Então, quando eu olho para essa mulher de Provérbios 31, ela tinha, claro, suas imperfeições, suas dificuldades, suas falhas, mas aqui não está dizendo que ela era uma mulher perfeita, não é porque tem 20 qualidades aqui e não foi listado defeitos, que a gente tem que olhar só para as qualidades e dizer, eu não consigo ser essa mulher porque eu não posso ser perfeita assim. Todas nós podemos, se nós nos posicionarmos e pedirmos ao Senhor para isso. Sabe por quê, pastor Douglas, que eu vejo que a gente não recebe algumas coisas que a gente não pede? Jesus disse, tu pede e não recebe porque tu pede mal. Muitas mulheres querem ser profetas lá fora, profetizar, isso é bom? É bom. Mas por que eu não sou profeta também dentro da minha casa? Por que eu não ganho a minha casa? Porque qual é a dificuldade de eu me posicionar na minha família, no meio dos meus?
Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso me conformar, e não vos conformeis, mas transforme o mundo renovando a sua mente. Se a minha mente for renovada pela palavra, aonde eu chegar, é como diz o Índice Sabor de Mel, né? Que os teólogos não citam, mas eu cito. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Temos que refletir a glória do Senhor através da nossa vida. Por mais traumático que tenha sido o passado de alguém, se essa pessoa nasceu de novo, esse passado precisa ser transformado em um futuro poderoso, em um presente que traz à tona quem verdadeiramente Deus é. Muito bom. Agora, a gente tem aqui o seu livro, que é A Mulher e a Teologia, a pregadora que devo ser. Muitas vezes a gente olha isso aqui e a gente pensa que precisa de um título, né? Sim. Mas como que a mulher comum, que frequenta a igreja, que tem seus afazeres, que tem as suas responsabilidades, que tem a sua vida cotidiana, ela pode começar a dar os primeiros passos na busca do estudo teológico e começar a se aprofundar no conhecimento bíblico? Então, pastor, nesse livro eu trato de 12 assuntos introdutórios da teologia, no Tá. curso de teologia básico. E aí, quando a gente busca conhecer um pouco mais sobre bibliologia, Antigo Testamento, Novo Testamento, como que foram as divisões, quem escreveu, para quem, quando, a gente começa a mergulhar e ver que há muita profundidade ali para ser buscada, garimpada, né? Então, assim, eu creio que a partir de um livro como este, elas vão ser despertadas a comprarem outros livros teológicos, a estudarem, a conhecerem as teólogas do nosso presente, do nosso tempo, e também a ensinarem seus filhos. Todo conhecimento deve ser agregado primeiro em casa, para depois eu pregar para fora. Eu posso, por exemplo, começar a estudar o livro de Gênesis, convidar as irmãs, as vizinhas, para tomar um café comigo e falar, olha, eu aprendi isso. Sempre ter um caderno do lado, eu sempre motivo as meninas que estudam comigo, tem um caderno do lado para você ir anotando aquilo que você for aprendendo e aí vai ensinando para outras pessoas, isso é muito importante. Nós temos escola dominical, a revista da escola dominical, ali também já é um curso de teologia. Na verdade, a escola dominical é uma faculdade que a gente nunca se forma, porque a gente começa quando é criança e vai até quando Jesus volta para buscar, para recolher, e ali estudando e aprendendo. Então, assim, como é que eu posso começar esse estudo? Primeiro, lendo a Bíblia, porque quem quer ir para o céu tem que ler a Bíblia todos os dias. E quem quer ir para o púlpito, quem quer ensinar outras pessoas, precisa ter um conhecimento mais profundo teológico. Muito bom. E quando você vai falar nesse livro, o que fez você tomar a decisão de escrever esse livro? Como que foi a iniciativa e também a linha racional para você poder colocar esse conteúdo? Por que a mulher e a teologia? Por que esse conteúdo para que a pessoa para que a mulher pudesse dar esses primeiros passos aqui? Porque eu vejo que tem muitos livros voltados para experiências pessoais, para relacionamento, mas tem pouco livro escrito por mulheres que seja teológico, que seja voltado para o estudo da teologia. Então, eu quis fazer algo assim introdutório. Realmente, esse livro é um livro introdutório que vai dar uma base, vai dar um norte. E eu escrevi por quê? Porque as mulheres que leem a Bíblia comigo, ou algumas pregadoras mesmo que eu conheço, elas dizem assim, missionária, eu vou pregar, mas eu não sei como é que eu começo, eu não sei como que eu faço, eu não sei. Aí, o que eu fiz? Fiz um resumo aqui, né, um resumo teológico, e preparei um conteúdo para que elas venham ter esse feeling despertado. Não, eu preciso começar dessa forma, eu me dou melhor pregando uma mensagem positiva, ou prego melhor textualmente. Então, assim, esse livro desperta essas mulheres. Muitas mulheres estudam comigo, muitas mulheres pregadoras que eu conheço dizem, prepara um esboço aí para mim que eu vou pregar sobre a mulher virtuosa. Aí eu digo, tá bom, eu vou te ajudar, mas faça o seguinte, procure, pesquise comentários bíblicos, vai no YouTube, ouve boas pregadoras. E realmente, boas pregadoras, teólogas, assim, a gente não vê tanto no nosso cenário brasileiro quanto pregadores. Então, assim, eu entendo que se você quer ser bom numa área, você precisa buscar com os recursos que você tem, com os recursos que Deus te deu e também com muito esforço a ser bom numa área, porque, assim, pastor, tem muitas mulheres já hoje sendo pregadoras e se levantando como pregadoras, mas tem poucas mulheres que você ainda vê uma profundidade, você consegue extrair delas uma profundidade. Então, se tem muita gente, por exemplo, competindo numa vaga de trabalho, eu tenho que me sobressair na questão de conhecimento, eu tenho que me sobressair de alguma forma, né? Então, assim, por exemplo, a minha forma não é tão legal, tem muita gente que diz que eu falo muito rápido, eu prego como se eu tivesse zangada, mas não é não, é porque cada um Deus usa de uma maneira. O que eu acho lindo é que independente da forma, se o seu conteúdo for bom, Deus te projeta.
Deus te leva. Porque tem gente que diz assim, eu vou chegar ali porque alguém me abriu uma porta. Não, mas tem portas que é Deus que abre. E Deus, ele tem prazer de abrir portas quando nós estamos preparados, né? Então, assim, eu oro para que essas mulheres se preparem, para que elas busquem esse conhecimento, e não só com o meu livro, mas com tantos outros, que eu sei que Deus vai despertar mais mulheres para o estudo profundo da Como dar teologia. conta de ser missionária, escrever livro, pregar em púlpito, ir para debate, discutir com homem, Então, cuidar das crianças? Como você faz para Então, organizar tudo isso? eu acordo bem cedo. Meus filhos estudam pela manhã e a minha filha mais velha, ela faz faculdade à noite e trabalha durante o dia. Então, o que que acontece? Pela manhã, meu pico de motivação para cuidar das coisas de casa é maior. Então, eu faço almoço cedo, cuido de casa cedo e vou resumir o que que eu preciso estudar naquele dia. Quantas mensagens eu vou pregar? Por exemplo, eu pego na segunda-feira. Essa semana eu vou pregar 3 vezes. Então, na segunda-feira eu já vou preparando, né? Qual é o tema dessa mensagem? Para que público que eu vou pregar? É para homens e mulheres ou só para mulheres? É para jovens? É mais uma palestra, é um seminário, é uma conferência ou é uma pregação mesmo expositiva? Então, assim, eu vou olhando tudo isso, vou ajustando minha agenda. Eu estou finalizando a minha pós, ano que vem, com fé em Deus, com a graça de Deus, vou começar o mestrado. Mas, assim, hoje eu me organizo para ter tempo de estudo. Tipo, 10, 11 horas da manhã eu terminei tudo. Então, assim, eu moro num apartamento pequeno também, né? Tem mulheres que têm casas enormes. Mas, assim, tire 2, 3 horas por dia. Tire horas para orar e para estudar. Porque, meu irmão, 3 horas bem estudadas foram 3 horas bem aproveitadas. Então, assim, não tem desculpa. Por exemplo, o horário que teus filhos estão na escola, eu não consigo estudar porque meus filhos estão em casa. Então, pega o horário que eles estão na escola e vai estudar, né? Então, assim, hoje eu faço isso e graças a Deus tem dado certo. Muito bom, excelente. Tá vendo? Então dá para dar um jeito aí, dá para se organizar, porque mais que muitas vezes você tenha muitas coisas para fazer, dá para dar um jeito de conseguir ter um tempinho para que você possa dar atenção, então, para estudar e buscar o conhecimento teológico. Agora, de todo o conhecimento que está nesse livro aqui, você tem aqui quantos capítulos? Você tem aqui uma média de... Deixa eu ver, eu não sei capítulo agora quantos vai ter, mas a gente tem aí 152 páginas. O que você mais gostou desse livro? E o que mais você tem tido de feedback das mulheres? São 15 capítulos no total. Elas gostam bastante da parte introdutória, que eu trabalho como tem um ministério de excelência, né, que a mulher, antes de ficar em pé para ensinar, ela tem que se ajoelhar, ela tem que sentar para aprender, porque tem muita gente hoje, principalmente depois da pandemia, muita gente querendo influenciar. E poucas pessoas querendo sentar para aprender e ser influenciadas. Eu vejo pessoas que têm ministério que elas não têm uma igreja local para sentar e ouvir, né, e é muito importante que você tenha essa solidez. Mas, assim, eu vejo muito elas falando sobre as que já adquiriram, sobre o primeiro capítulo, né, que vai falar sobre os nossos relacionamentos, a nossa vida com Deus, o nosso tempo, e a conclusão, né, que eu trago um panorama das mulheres da Bíblia, as mulheres da história da igreja, porque na história da igreja muitas mulheres fizeram um legado, construíram um legado e deixaram para nós que estamos aqui hoje ainda, caminhando e correndo a nossa carreira, o exemplo de que nós podemos ser mãe, esposa, dona de casa e servas de Deus e buscar servi-lo com excelência. Uma delas foi Frida Wingren, que ela era uma grande tradutora. Ela veio junto com o esposo, né, que é fundador da Assembleia de Deus. Ela deixou um legado, mesmo os homens se colocando contra, se posicionando contra o trabalho que ela fazia junto com outras mulheres, ela continuou fazendo e cumprindo seu chamado, até o dia que ela teve que retornar à sua terra. Nós temos também o caso da Elizabeth Elliot, que era uma mulher que perdeu 2 maridos, casou pela 3ª vez, teve demência no final da sua vida, mas deixou vários livros escritos. Não nos falta tempo. Falta prioridade, porque nossos olhos estão muito voltados para essa terra, onde tudo aquilo que nós plantamos, a traça e a ferrugem corrói, mas os nossos olhos precisam estar voltados e focados na eternidade. O que eu vou deixar de legado para os meus filhos, para os meus netos, para a nova geração que está vindo aí? Se eu parar para pensar nisso, eu vou construir e vou edificar o meu ministério na rocha, na solidez e na profundidade da teologia, sim. Como uma mulher deve se preparar, uma mulher solteira deve se preparar para iniciar um relacionamento? Quais são os cuidados que ela tem que ter? O que ela precisa fazer, uma mulher que conhece a Bíblia teológica, uma mulher capacitada, o que ela precisa fazer? Como que ela se prepara
para entrar num relacionamento e formar uma família? A Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Enquanto eu vou me preparando para o casamento, eu vou orando pelo futuro marido, por aquela pessoa que Deus vai trazer para a minha vida, eu devo ir me preparando para ser uma esposa excelente. Porque muita gente busca um parceiro excelente, um marido excelente. Eu quero um marido que seja pastor, eu quero um marido que seja um homem de Deus, um missionário. Tá, mas você tem se preparado? Porque eu vejo muitos pastores que estudaram bastante para chegar numa posição pastoral e as mulheres não estudaram nada. Então, assim, quem não se prepara não tem como agregar. Hoje, para eu estar aqui, com certeza, eu busquei muito conhecimento. E eu sei que Deus, ele nos leva, ele nos projeta à medida que a gente se prepara. Então, assim, se a mulher é solteira, ela tem que orar, ela tem que se preparar para ser essa mulher virtuosa, para ser essa mulher que constrói, para ser essa mulher que edifica, para ser essa mulher sábia, para ser uma mulher que cuida da casa, mas também cuida de si. Porque tem muitas mulheres que não têm esse equilíbrio, cuida muito da casa. Eu conheço uma moça que perdeu o casamento porque ela só cuidava da casa e se esquecia dela. Então, assim, tem que cuidar da casa, mas tem que cuidar de você também. Então, você tem que se preparar, você tem que casar sabendo cozinhar, você tem que casar conhecendo bem a família dessa pessoa. Uma vez que você sabe quem é essa pessoa, primeiro, ele tem que ser crente como você, ele tem que servir ao Senhor, ele tem que amar mais a Cristo do que você, porque muitos casamentos acabam porque não tinha amor, tinha desejo, tinha atração, tinha paixão. E a paixão, ela passa, mas o amor verdadeiro é que vai fazer com que esse casamento permaneça e perdure. Então, se a pessoa ama mais a Cristo do que ama você, se é um bom filho, se é um bom amigo, né? Com certeza, se é trabalhador, né? Porque também tem que tomar cuidado com isso, né? Eu vejo muita gente dizendo, a gente vai casar e vai fazer a obra, mas não é assim, responsavelmente. Você precisa considerar que logo em seguida virão os filhos, e a Bíblia manda o homem primeiro preparar a terra para depois ele conseguir, né, um relacionamento. Então, isso é válido para ambas as partes. Se o rapaz desonra seus pais, se o rapaz não tem interesse e fervor pelas coisas de Deus, se ele deseja primeiro ter um contato físico com você, antes, como disse um teólogo, diz assim, se ele quer ver você sem lã antes do casamento, essa pessoa não está à sua altura. Tem que amar mais a Cristo. Quando a pessoa ama mais a Cristo do que a você, ela vai te respeitar. Ela vai saber quando você não está bem, respeitar os teus limites, vai te honrar publicamente, vai te honrar em secreto também, porque tem mulheres que falam mal demais do marido, expõem a vida conjugal. E eu não falo de você, por exemplo, pedir ajuda para a família, se está passando por uma prova, por um pastor, mas tem mulheres que falam mal do marido onde chega. Isso só mostra o nível de desequilíbrio dessa mulher. Então, assim, uma vez que eu conheço, e as igrejas também falham, pastor, em não preparar cursos de noivos, cursos para casais, né? Não são todas que têm. E aí há uma falha nisso, porque o ministério onde o diabo mais quer investir contra é o ministério da família. Excelente, muito bom. E hoje as mulheres que elas estão solteiras, elas dizem assim, tá difícil de achar homem. Tá difícil de achar homem. O que você atribui essa fala e por que você acha que essas mulheres elas estão falando dessa forma, elas estão dizendo isso, que tá difícil de achar homem? Tá difícil mesmo ou o que é que tá acontecendo? Então, da mesma forma que tá difícil achar homem de Deus, eu trago isso para um contexto cristão, né? Também tá difícil encontrar moças que sejam submissas e sejam verdadeiramente mulheres de Deus. Uma certa feita eu participei de uma convenção com meu esposo e no momento do almoço, a esposa de um pastor estava na frente das filhas falando mal do marido para outras mulheres. Então, essas filhas, elas vão crescer vendo o quê? A mãe sendo soberba, a mãe sendo arrogante. Porque se eu trato mal meu marido, como é que eu vou tratar mal as outras pessoas que convivem comigo? Como é que eu vou tratar bem essas outras pessoas? Então, assim, eu só exalo aquilo que está no meu coração. Então, assim, uma vez que essas filhas aprenderam com as mães a como serem boas filhas, boas esposas, boas donas de casa, aonde Deus coloca elas, elas vão ter assertividade. Mas por que está difícil encontrar essas meninas? Justamente voltamos ao ponto principal, ao problema inicial, porque as mães não investem tempo. Antigamente, as meninas, quando casavam, sabiam bordar, sabiam cozinhar, eram meninas que já estavam preparadas para ensinar os filhos, né? Porque antigamente, eu falo bem antigamente mesmo, as mulheres não iam até a mesma escola, elas ensinavam os filhos em casa, né? Então, hoje, por que está difícil achar rapazes segundo o coração de Deus? Porque a gente é atraído por igual. Dizem que os opostos se atraem, né? Mas eu atraio aquilo que já está no meu coração. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que nunca casou e ela disse que está esperando o príncipe dela. O príncipe dela, ela já tá todo escrito, ela fez uma cartinha para o Senhor. Mas o que esse príncipe tem? Beleza.
E Deus não vai te dar uma pessoa por beleza. Ele vai colocar alguém do teu lado para apoiar o teu ministério. Então, por que está difícil encontrar meninos, homens de Deus? Porque as mães também estão criando esses meninos mimados demais. Antigamente, as mães criavam os filhos e corrigiam, os pais também. Era homem, tinha que ser homem mesmo, ia para o cabo da enxada, ia trabalhar desde pequeno. Hoje, a gente quer poupar os filhos de passar por coisas que a gente já passou e a gente está criando meninos afeminados, meninos dentro da igreja que não tem, não busca conhecimento, não busca servir, não busca ser útil, não busca tocar, não busca exercer algo no ministério. Cadê os meninos que querem ser pastor? E querem ser pastor por chamado, e não porque vê o pai sendo pastor e tendo uma boa resposta financeira da igreja. Tá difícil, cada vez mais difícil. Antigamente, o nosso sonho era casar com um pastor. Hoje, se uma menina disse que quer casar com um pastor, a mãe disse, não casa não, porque vai sofrer demais. Eu já vi mães dizendo isso. Não, olha, você não vai casar com um pastor, porque seu pai é pastor e a gente sofre demais. Então, assim... Está em falta meninos, mas também está em falta moças, que sejam moças, meninas, segundo o coração de Deus. Eu vivo, assim, no meio às vezes, ainda dos adolescentes e jovens, porque meus filhos têm essa idade. E elas chegam em casa, às vezes, comentam alguma coisa que ouviram. As meninas, elas querem se vestir conforme o mundo se veste, se comportam como o mundo se comporta, e a igreja anda na contramão do mundo. Então, eu não posso agradar o mundo. À medida que eu agrado o mundo, eu desagrado ao dono do mundo, que é o Senhor. Então, eu prefiro ficar andando nessa contracultura do mundo e criar os meus filhos para a glória de Deus. É claro, chegar à idade, eles vão decidir o que vão escolher para a vida, mas enquanto estiverem vivendo comigo, eu vou ensinar, eu vou inculcar na mente deles os valores, os princípios, para que eles sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus. Muito bom. A gente vê, por exemplo, algumas mulheres que antes do casamento se cuidam, são atenciosas. E aí, depois que casa, acaba entrando numa linha um pouco estranha acerca do autocuidado. Sim. Provavelmente você deva receber algumas mensagens e também deva falar sobre esse assunto. Qual é o posicionamento de uma mulher acerca do seu autocuidado dentro de um relacionamento, de um casamento, para que ela não venha estar lavando louça com a camiseta da Dilma? A camisa da Dilma é uma treva, né? Mas vamos lá. O relacionamento, quando começa com aquela paixão, como eu já falei, né? Quando você casa, você faz um chá de lingerie, você se prepara toda, você tem aquelas calcinhas bonitas, aí você tem filho, aí você começa a desleixar, nossa, eu tenho que dar de mamar pro filho, às vezes o puerpério ali, o pós-parto é muito difícil de lidar, você tem dificuldades hormonais até mesmo, e aí você acaba esfriando numa área que você não pode esfriar, que é na área sexual, é na área da convivência com seu marido. Como é que você mantém essa chama? Quando você se olha no espelho e continua se vendo da forma como você se via antes. Você antes tinha amor pelo seu corpo, você tem que ter muito mais agora. Porque eu costumo dizer que os homens de Deus, eles são, porque eu presencio, eles são às vezes mais tentados do que os de fora. Porque os de fora, eles deixam a mulher ali, vai pro bar e acaba aprontando. Os homens de Deus têm mulheres dentro da igreja fazendo isso, provocando, às vezes se comportando de uma forma inadequada. Então, a mulher que deixa o marido sozinho, a mulher que, marido, vai que eu vou ficar em casa com os filhos, vai que hoje eu estou estressada. A mulher que se nega sexualmente ao marido, sendo que a Bíblia diz que o marido não tem poder sobre o corpo e quem tem o poder sobre o corpo do marido é a mulher e vice-versa. A mulher que se nega, a mulher que não se comporta à altura, que não tem mais prazer em cuidar do hálito, das axilas, das suas lingerie, que não tem mais prazer em ter uma noite de amor com seu marido, essa mulher está falhando terrivelmente. E não tem como agradar a Deus, sendo que você não está agradando ao seu esposo. É claro que tem mulheres cristãs, que o marido não é crente, que às vezes passam por situações de traição, de agressão, que eu não concordo que você permaneça nesse relacionamento, porque uma vez que viola você, esse homem, ele pode, sabe Deus, chegar a que vias de fato. Mas assim, se você decidiu, o Paulo Vieira disse que nós não podemos reclamar daquilo que nós toleramos. Uhum. Então, se você tolera isso, se você vive, então viva à altura. Porque não vai ser um erro seu que vai fazer essa pessoa ir pecar contra você. Você tem que permanecer. Não sinto vontade, faça sem vontade. Tem muita coisa que a gente faz sem vontade. Tem gente que trabalha, passou o domingo nas atividades, chega segunda pela manhã, hoje eu não queria ir, mas eu tenho que ir. Porque se eu não for, eu vou ser demitida. Assim também, se a gente levar a vida como a gente leva o trabalho, a gente vai ter muito mais responsabilidade em todas as áreas da nossa vida. Na área dos relacionamentos com pessoas, no nosso relacionamento com Deus, porque eu tenho que trabalhar, mas eu também tenho que servir a Deus. Eu tenho que servir a minha casa, mas eu também tenho que servir ao Senhor com excelência. Então, você não pode descuidar. Olhe seu guarda-roupa hoje, faça
faça lá uma faxina nesse guarda-roupa. Tira essas camisas. Ah, não, eu vou dormir porque meu marido já me conhece. Eu vejo gente dizendo assim, eu vou dormir desse jeito porque meu marido já me conhece. Ele sabe que eu acordo toda descabelada, tá bom. Faça a sua parte. Acordou descabelada, corre no banheiro, se veste, se maqueia de novo, perfuma, se prepara para receber esse marido quando ele chegar do serviço. Às vezes ele chega tão estressado, aí você vai lá e estressa ainda mais um homem. É. É falta de sabedoria. Porque uma das qualidades da mulher virtuosa é que ela se cuida. Ela cuida de suas vestes, ela cuida de si mesma, ela cuida do cabelo. Nem todo mundo tem condições financeiras de estar na manicure toda semana, no cabeleireiro, mas faça em casa. É muito desleixo, tem muitas mulheres desleixadas, e principalmente mulheres que se dizem cristãs, porque a minha igreja não me permite isso ou aquilo. Não, você tem que ter cuidado com o seu corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele não habita em imundícia, ele não habita em templo descuidado. Ah, eu não tenho tempo, tem sim. Pega meia hora do dia, faz um skincare, se vira e se prepara para esse homem que tu vai ver que esse relacionamento vai pegar fogo. Isso acontece muito, né, de as coisas dentro de um casamento e de um lar acabarem mudando um pouco a partir do momento que os filhos chegam. Sim. Onde é que está, teologicamente, segundo o ensino bíblico, o lugar correto que uma mulher deve colocar o seu marido, seu filho? Como que a gente consegue ter esse equilíbrio de uma forma saudável? O que é que a Bíblia ensina exatamente sobre esse comportamento? Porque a gente vê muitas vezes reclamações de maridos que quando os filhos nascem, não querem mais saber, a mulher não quer mais saber do marido, só se dedica aos filhos. E aí acontece muitas vezes de algumas mulheres dizendo, mas também meu marido não presta. A gente vê casos, principalmente na igreja. É incompreensível, né? A gente vê isso, né? E aí tem a questão de também comportamento, né? Do marido, do álcool, do bar, enfim, jogos, futebol, sofá. E aí ela pega aquela criança e ela coloca todo o seu apego na criança e o marido acaba ficando para lá e aí a gente sabe tudo o que acontece. Mas onde é que está o equilíbrio disso? Biblicamente, o homem e a mulher, eles são uma só carne. A Bíblia não atribui a mulher a ser uma só carne, a mãe com o filho com o pai, mas sim ao casal. Então, você tem que entender que aqueles filhos que o Senhor te deu, você vai criar eles por um período, eles vão casar, vão construir a vida deles. E tem muitas pessoas que, durante esse processo, acabam perdendo o casamento porque não tiveram sabedoria. Coloca tudo no filho e deixa o marido descuidado. Eu falo assim, relacionado a ambiente cristão. Se o seu ambiente é cristão, você precisa ter tempo para os filhos, mas também para o marido. Quando o filho vem dormir na cama com o casal, ali já atrapalha demais a relação. Então, assim, você tem que colocar cada coisa no devido lugar. É a delegação da autoridade, a autoridade do marido, a autoridade da mãe. O filho tem que obedecer. Ah, mas ele é pequenininho. Ainda que durma no quarto, que eu não concordo, mas tem que ter um espaço para essa criança dormir, não pode ser entre os pais. Os pais precisam trabalhar essa questão, porque, assim, uma vez que esse relacionamento esfria, para você colocar fogo de novo naquele relacionamento e voltar àquela mesma intensidade é difícil. Então, por que a gente não trabalha logo aqui no preparo, né, no começo? Não, chegou um filho é bênção. Filho é uma dádiva que Deus nos dá. Cuide desse filho como filho. Esteja certo que quando esse filho se for e formar a família dele, você vai ter aquela pessoa ainda do teu lado. Então, é isso que a gente tem que fazer. Ter equilíbrio. Tratar o filho como filho e, claro, ensinando com carinho, com amor, mas não estragando o filho. Porque tem gente que não ensina, estraga. E aí, um filho estragado é um filho que vai ser birrento com você, vai mesmo se colocar... Eu conheço uma família... Eu fui fazer uma viagem para ministrar e fiquei hospedada na casa de uma família. E a irmã estava com o netinho, estava ela, o esposo e o neto. E ele dizia, vovó, eu quero assistir. Aí ela dizia, agora não. Aí ele dizia, pois eu vou contar pro meu avô. E aí ele descia, vovô, a vovó tá assim, briga com ela. Ou seja, ele já se acostumou com aquilo. Não, se meu avô brigar com minha avó, ela vai ceder. Então, se você permite esse tipo de coisa e não coloca um limite nessa criança, daqui a pouco ela vai estar lhe fazendo vergonha em outros ambientes. Muito bom, tá vendo só? Importante isso aí. O que você diria para as mulheres que estão hoje posicionadas e decididas a dar fim no seu casamento por causa das crises, dos problemas que elas têm enfrentado conjugais? Pastor, eu passei por um divórcio, e o divórcio, ele é traumático. O divórcio, ele te dilacera a alma, ele te causa muitas dores na alma e acaba te
trazendo, às vezes, até feridas eternas, se você não tratar elas de forma correta em Deus. Eu não aconselho hoje ninguém a passar por um divórcio, exceto se é um caso de agressões continuadas, se é um caso em que você já tentou estabelecer e ficar com essa pessoa, porque também um casamento não é feito só por uma pessoa, não se constitui só com uma pessoa. Não adianta você ser uma Abigail e casar com um Nabal, porque Nabal, Deus mata, mas ele não quer mudar. Tem pessoas que é assim. Mas assim, se você está passando por uma situação e essa pessoa, ela tem uma inclinação a ficar com você, ela busca essa restauração, se permita. Porque uma vez que você casa novamente, você casa com outro pecador, com erros diferentes, com falhas em outras áreas que talvez o outro não tinha, e você vai começar a comparar. Hoje, por exemplo, quando eu falo às minhas filhas, eu digo, eu quero que o seu primeiro namorado seja seu esposo, para você nunca ter essa tendência de dizer, o outro trabalhava mais, o outro era mais crente, o outro era mais se aciava, mais se cuidava mais. Não. Seja você aquela pessoa que começou a sua caminhada e termina. Mas se já aconteceu, não se culpe, se perdoe, levante a cabeça e tome muito cuidado antes de adquirir e contrair um novo matrimônio. Observa bem essa família. Se você não viver bem com a família dessa pessoa, no começo, é muito difícil que lá na frente as coisas se ajustem, porque o orgulho, uma vez que ele entra no coração do homem, é muito difícil de você conseguir manter a paz naquele ambiente. Então, assim, se você está passando por uma crise, busque restauração em Deus, converse com seus líderes, se você é crente. Se você não é, não venha para Jesus só para ele restaurar seu casamento, não. Venha de coração e permaneça, porque tem gente que é infiel até nisso. Vem para Jesus no momento da crise, Jesus veio, entrou no cenário, mudou a situação, aí a pessoa larga Jesus. Quem faz isso nunca se converteu de verdade. Mas venha para Cristo, entregue seu casamento nas mãos do Senhor e aceite restauração. Eu conheço uma pessoa no Goiás que procurou a minha ajuda, ela estava grávida, e o esposo havia traído ela com uma pessoa engravidada, essa pessoa. E eu fui procurar a fundo o motivo pelo qual ele havia traído, sendo que ele era um obreiro da igreja. E aquela irmã deixou bem claro que ela só tinha vida íntima com o esposo no final de semana se ela não estivesse fazendo uma campanha de oração. Isso é um pecado, isso é algo grave. Isso levou o marido dela, claro, com o caráter dele deturpado, levou ele a cometer um erro. Então, assim, seja você a responsável por trazer a paz, o equilíbrio, a harmonia dentro do seu lar, e não a discórdia, a contenda. A Bíblia diz que é melhor morar com numa casa que tem uma goteira pingando 24 horas do que com uma mulher rixosa, briguenta. E eu sei que o nosso coração, a mulher tem TPM, a mulher, né, ela tem filhos ali, às vezes os filhos só querem a mãe, e quando estão doentes ainda requer mais. Mas se o marido for um homem convertido, ele vai cuidar da esposa. Quando ela estiver cansada, não vai cobrar dela. E uma vez que ela está numa situação assim de conflito, ela tem que expor ao marido o que ela está sentindo. Tem mulheres que não falam nada. Tem mulheres que chega o dia do aniversário de casamento, o homem não lembrou, ela não lembra ele, ela quer brigar. Você não se lembra. Se fosse com a outra, você lembrava. Então, seja você a parte do equilíbrio, a pessoa que traz equilíbrio para dentro da sua casa. Eu sei que é difícil falar. Inclusive, essa irmã, a gente pediu a ela, eu quero conversar com você e seu esposo. Ela disse, não, ele não vai querer, não. Mas é porque a história, ela não é bem assim. Toda história tem dois lados. Então, você precisa se permitir ser ouvida e ser confrontada no erro, coisa que muitas mulheres não querem. Porque tem muitas mulheres que, para ela, só ela é santa, só ela é certa e tá todo mundo errado. Muito bom. Meus amigos e minhas amigas, principalmente, vocês que estão aí, estão gostando? Eu quero saber aí a sua opinião, quero que você traga a sua sugestão aí no site também. A gente está chegando na reta final do nosso Espiritualmente Podcast de hoje. A gente está tendo aqui hoje como nossa convidada a Ruth Benigno, que ela é missionária, e ela fala acerca da mulher e a teologia. E você que está aí, que possa então se inspirar a partir desse podcast de hoje, a buscar cada vez mais, então, aí, o seu conhecimento, se aprofundar nas escrituras, né? Então, é muito importante você compartilhar aqui a sua opinião, dar sua sugestão, sua crítica. A gente quer te ouvir, compartilha aí no chat, tá bom? Ruth, a gente hoje, né, tem visto muitos casos de abusos, né? Tanto psicológico, mas também abusos sexuais de mulheres. E essas mulheres, elas acabam vindo até Cristo com muitos traumas. E isso é um grande desafio. Como que uma mulher, ela, a partir do estudo teológico, do conhecimento bíblico, do seu encontro com o Senhor,
ela pode conseguir superar isso? Então, a samaritana, quando ela veio para Cristo, ela já tinha passado por vários relacionamentos e o Senhor a restaurou. Nós precisamos aceitar ser restauradas. Hoje eu conversava com uma pessoa que ela teve uma filha e a filha hoje mora com o pai. E ela disse: eu não consigo ainda liberar perdão para essa pessoa porque ele me fez muito mal, ele me agredia, ele me colocava para fora de casa. Eu disse assim: olha, se você quer, já é um primeiro passo. Uma vez que eu verbalizo, eu abro mão dessa dor, desse sentimento ruim, uma vez que eu falo: Senhor, pega essa dor e eu vou lançá-la nos pés da cruz e vou romper a minha vida, porque tem gente que passa o resto da vida paralisada por causa de algo que lhe fez sofrer. Por exemplo, eu não sou o resultado mais da situação traumática que eu vivi de um divórcio, porque Deus ressignificou a minha vida através do meu posicionamento. Então, se eu me posiciono, se eu perdoo, se eu confesso as minhas falhas e se eu busco essa restauração em Cristo, porque tem gente que passa a vida inteira lambendo a ferida. A ferida nunca vai ser cicatrizada porque todo dia ela se lembra e ela se vitimiza por aquela situação que ela também teve culpa, porque um casamento quando acaba, ambos têm culpa, né? Ninguém aqui foi, não, eu fiz tudo. Não, fez tudo, mas faltou alguma coisa. Faltou talvez perseverar mais um pouco. Talvez você tenha culpa por você ter permitido que as coisas chegassem ao ponto que chegou, porque era para você ter colocado um baixa no começo. Então, assim, como é que eu venho para Cristo? Eu venho cheia de traumas, de dores, de feridas. Eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão. A minha segunda filha, eu ainda estava com os pontos, eu fui muito agredida, né, ali nos primeiros 10 dias do parto da minha segunda filha. Então, assim, são coisas que às vezes te ferem demais. Se você ficar olhando para aquilo, você não rompe. Então, você precisa decidir romper. Assim como a samaritana rompeu, assim como as mulheres da genealogia estão ali, não porque elas mereciam, mas pela graça de Deus, porque elas eram pessoas improváveis. Tamar, Raabe, Ruth, Betseba e Maria. Maria era uma menina pura, mas era uma menina pobre, improvável aos olhos dos homens que ela estivesse ali. Eu vejo que Jesus, quando entra no cenário e quando eu decido me posicionar em Deus, ele faz uma limpeza e o meu testemunho não vai ser de tragédia, vai ser de vitória e vai conseguir chegar ao coração de outras pessoas e abençoar. Tem um hino de uma cantora é um hino antigo, que ele diz: feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Eu decidi hoje me posicionar para que a minha vida não termine por causa da situação de divórcio, por causa da situação de tragédia, da situação de queda que eu vivi lá atrás. Hoje, em Cristo, tudo foi ressignificado. Hoje, eu creio que eu estou no caminho de ser a bênção que o Senhor me criou para ser. Nós não somos todos aqui tudo ainda, porque nós ainda não chegamos à estatura de varão perfeito. Mas Salomão diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E um dia eu estarei diante do Senhor. E eu creio que diante dele, naquele grande dia, eu vou dizer: Senhor, eu busquei fazer a minha parte. Porque tem gente que passa pela dor e se acomoda. Mas eu sei que naquele grande dia eu vou receber das mãos do Senhor o galardão. Ainda que alguém não reconheça, ainda que alguém me desmereça, ainda que eu seja humilhada, ainda que porta se feche, ainda que amigos vá embora, Cristo é suficiente. E se ele está do meu lado, eu vou lançar minha dor aos pés da cruz, e mesmo doendo, eu vou fazer a minha parte e correr a minha carreira que está proposta, olhando só para ele. Se eu olhar para as pessoas, pastor, eu vou me embaraçar. Se eu olhar para as circunstâncias, eu vou parar. Já era para eu ter 3 livros prontos. Eu não tenho ainda, eu tô sem computador. Se eu for olhar para isso, eu vou parar. Eu estou escrevendo na mão, porque eu sei que aquele que me chamou, ele vai me dar os recursos, ele vai me dar as condições e eu vou chegar até o fim. Eu vou cruzar a linha de chegada, eu não vou desanimar. Eu sou uma pessoa improvável, eu sou filha de uma mulher que não sabe sequer quem é meu pai biológico. Ela é alcoólatra até hoje, ela não quis tratamento. Quando eu a conheci, eu propus um tratamento, ela não quis. Mas eu estou aqui, fazendo a minha parte. Hoje eu não moro na mesma cidade que meus pais adotivos, eles são idosos, decidiram não sair do Maranhão, mas eu me esforço para ir ao Maranhão visitá-los todos os anos, pelo menos 2 ou 3 vezes, porque eles são meus pais e eu devo honrar eles. O caminho para o sucesso é honrar pai e mãe, é entregar tudo nas mãos do Senhor, deixar a dor que ele trata, e enquanto ele trata a dor, ele nos usa para ser instrumento de cura para a vida de outras pessoas. Muito bom. Eu tô com mais uma pergunta aqui, eu tô na dúvida se eu faço ela ou não, mas acho que eu vou fazer. A pergunta ela é importante, porque hoje a gente vê uma dificuldade muito grande, e essa é uma das últimas perguntas, tá, pessoal? A gente vê uma dificuldade muito grande em a mulher e o homem conseguir discernir muito bem a sua polaridade, né? O homem está na sua polaridade masculina e a mulher está na sua polaridade feminina, e a gente vê essa inversão muitas vezes, que é o que na igreja o pessoal chama fulana é Jezabel, Uhum. né?
que é aquela coisa de a mulher ser dura, autoritária, enfim, aí ter todas os rótulos que são dados às mulheres que têm uma energia masculina, uma força masculina, um posicionamento mais rígido. Como uma mulher, ela consegue equilibrar isso? Como ela consegue encontrar essa polaridade e se manter nesse lugar sem esses excessos? O que você orienta as mulheres? Então, pastor, erra-se muito em falar sobre o espírito de Jezabel, porque a Bíblia não trata sobre o espírito de Jezabel, né? Pois é. As pessoas dizem, fulana tem o espírito de Jezabel, ela é uma pombagira pura, ela é vaidosa, ela é isso, ela é aquilo. Mas, enfim, a Bíblia fala sobre a doutrina de Jezabel, porque doutrina, ela nos remete a ensino, e ensino remete a caráter, e caráter precisa ser transformado. Mas as pessoas espiritualizam tudo e colocam tudo na conta do diabo, e atribui a isso, não, é o nosso coração que não foi regenerado. Uma vez que meu coração é regenerado, eu vou servir ao Senhor com excelência onde Deus me colocar. Então, assim, para que a mulher tenha esse equilíbrio, por exemplo, eu sofri muitas situações na minha vida em que eu tinha que me posicionar e dizer, me respeite. Que não é assim do jeito que você está falando, não. Me respeite, porque se eu estou caminhando aqui, foi o Senhor que me trouxe. Então, assim, tem situações que você tem que tomar a frente, tomar postura. E aí, nesses casos, a gente se torna uma pessoa mais dura, mas às vezes inflexível diante de algumas situações. Mas o que eu posso fazer? Eu preciso buscar a docilidade da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela fazia muitas coisas, mas ainda assim ela era doce. Então, eu tenho que deixar meu marido ser o homem que carrega a minha bolsa, que abre a porta do carro, que me coloca do lado de dentro da rua. Não significa que ela não saiba fazer, né? Com certeza, mas eu preciso ser doce. Porque ser intencional. Sim, se eu tenho essa dificuldade de ser uma mulher submissa, eu preciso trabalhar isso. Não é meu esposo que vai trabalhar isso, sou eu. O defeito, né, ali está em mim. Porque nós somos criados por Deus, para ser mulheres submissas que não nos tornam inferior. Mas as mulheres, elas querem estar em pé de igualdade com o homem para disputar posições, para disputar. Não é uma disputa, é seu marido. Ele é uma só carne com você. Se ele for honrado, você também é. Meu esposo pastoreou uma igreja no interior do Goiás. E a igreja precisava fazer uma grande reforma. E eu tenho mais relacionamentos, eu tenho um ciclo de amizade maior que ele. E ali eu comecei a falar com as pessoas e dizer, a gente precisa de saco de cimento, de areia, disso, daquilo. E tudo que eu consegui levantar de recurso, eu coloquei na igreja com a ajuda dele, claro, né? Ele nós vamos fazer isso aqui, nós vamos pintar aqui, porque eu tinha captado o recurso. Mas eu disse assim, faça da sua maneira e quando for a honra ali que vier, a honra vai vir para o pastor que fez o trabalho, porque não é uma disputa. O meu marido sendo honrado, eu sou honrada também, porque o pastor que havia passado lá estava há 20 anos e não fazia nada. Então, assim, nós ficamos 8 meses e fizemos muita coisa. Por quê? Porque nós nos ajudamos e entendemos o nosso papel. A gente não precisa usurpar o papel do homem para mostrar que somos autoritárias, ou que temos autoridade, ou que temos relevância. Pelo contrário, se o seu marido está trabalhando numa igreja e ele está fazendo o trabalho dele direito e você está sendo a mulher que Deus te criou para ser auxiliando ele, os dois serão honrados e receberão recompensa do Senhor. Seja doce, seja sociável, seja humilde, aceite o seu marido colocar aquela pessoa que você não gosta na liderança, que está tudo certo. Muito bom. É isso, meus amigos. Missionária Ruth Benigno. Missionária, olhando para aquela câmera lá, o que você gostaria de deixar como recado final para todas as mulheres, homens, para toda a nossa audiência que está acompanhando o Espiritualmente Podcast de hoje? Então, R.C. Sproul diz que nós todos somos teólogos. Seja você uma teóloga, você não precisa fazer um curso de bacharel em teologia. Não, faça um curso básico, introdutório, ensine seus filhos, catequize seus filhos, ensine eles e crie eles no caminho do Senhor, porque com certeza você receberá o galardão das mãos do Senhor. Você pode ser uma dona de casa, você pode ser uma mulher com várias formações e você tem utilidade para o reino. Deus conta com você nesse tempo. Foi para esse tempo que você foi chamada e você foi levantada por Deus. Trabalhe para o Senhor com excelência, seja nos bastidores ou seja nos lugares onde Deus te levar à evidência, porque você será recompensada por Ele. Obrigada, pastor. Leve um abraço para sua esposa e sempre que quiser eu estou à disposição. A nordestina já conectou na hora, né? Muito bom. Vocês gostaram do Espiritualmente Podcast de hoje? Então, você que está aqui acompanhando o Espiritualmente Podcast, você pode ter acesso ao livro da missionária Ruth, vai ter o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então, você vai poder acessar e é só entrar aqui na parte de baixo ali, onde você vai ter vários links importantes e você vai encontrar o link dela. O pessoal da editora já está mandando para a gente o link ali,
para que você possa ter acesso a esse livro, e esse livro aí vai chegar na sua casa através desse link, tá bom? Então você vai encontrar o link na descrição. E ali na descrição também você já vai encontrar o curso do professor Luiz Saião, que é o curso Quem Mexeu no Meu Livro, que também é um curso voltado a uma visão teológica acerca do contexto original das escrituras, e vai ajudar você também a se aprofundar. Também está ali o link da viagem para Israel, e você vai encontrar também os links dos Instagrams e redes sociais para que você possa encontrar os nossos convidados, como no caso de hoje, a missionária Ruth. O pessoal te encontra em quais redes sociais, missionária? Pode falar para eles. Pastor, o meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso, é @Miss Ruth Benigno. Pronto, então é lá que você vai encontrar ela, então corre lá e siga e acompanhe o trabalho. Você que ainda não está dentro da nossa comunidade, venha fazer parte também da nossa comunidade Espiritualmente, o link está na descrição. E é isso, eu quero que você que não se inscreveu ainda, aperte esse botãozinho vermelho aqui e se inscreva aqui no nosso canal. E também do ladinho vai aparecer um sininho, você clica nesse sininho para ser notificado para todo novo episódio, novo conteúdo que for ao ar, tanto aqui do Espiritualmente Podcast, quanto também do Espiritualmente Debates, que você vai encontrar logo, logo também a missionária Ruth lá nos debates, que já está aqui convocada a vir participar com a gente. Era para ela ter vindo em debate, mas ela acabou vindo no podcast e tudo coopera, tá tudo certo. E a gente vai ter ela em breve nos debates também, porque ela tem muito conhecimento e ela vai compartilhar esse conhecimento com todos vocês, tá certo? A gente se vê no próximo episódio. Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo. Tchau!